Em relação ao gramado da Curuzu, que as condições de trabalho não são as ideais para desempenhar um futebol com qualidade. Cara, se a gente não tiver dando a melhor condição de trabalho, é natural que um funcionário reclame. Então, nós temos ferramentas na frente que são capazes de ferir o adversário. Vamos enfrentar uma equipe de Série C. Passando, a gente pode enfrentar uma de Série B. em relação ao gramado do interior, qual foi a análise que vocês fizeram do jogo de ontem contra o Bragantino e no que esse gramado influenciou negativamente nesse jogo? E em relação ao gramado da Curuzu, o que está sendo feito para que essa situação adversa vire a favor do Paysandu, na verdade, né? Em termos de cuidado com o gramado mesmo, até porque eu imagino que o investimento para fazer um elenco como esse do Paysandu precisa-se de uma estrutura boa para eles executarem um trabalho. Perfeito, sua colocação é perfeita. A tua pergunta traz nela a resposta. A gente trabalha com um elenco enxuto, entendeu? Fomos buscar atletas de um nível competitivo alto. Então temos atletas aqui vindo de Série A. O Paysandu tem hoje no elenco 7 atletas que disputaram a Libertadores da América. E isso, Felipe, mas o que isso quer dizer? É uma referência de ser o maior campeonato da América Latina. Então, quando você tem um elenco de qualidade, os atletas precisam desse palco para poder desempenhar o melhor. Então, assim, não adianta eu vir aqui e falar qualquer coisa de diferente, falar para você, eu estive, eu sempre vistorio o estádio na manhã que antecede o jogo, não adianta se eu falar para você aqui que as condições eram boas, é delírio. Estava todo mundo em casa vendo, quem estava no campo teve a oportunidade de ver, as condições de trabalho não são as ideais para desempenhar um futebol com qualidade. Então, assim, nós temos que falar, e assim, eu não acho que seja, os atletas estão protestando ou estão querendo chamar a atenção. Cara, se a gente não tiver dando a melhor condição de trabalho, é natural que um funcionário reclame. Então, assim, eu não vejo isso como um grande alarde. Nós estamos tentando. Assim, a Curuzu está passando por manutenção constante, como eu disse. Depois, agora, eu dei uma entrevista para a Liberal falando, né, que a gente estava tentando diagnosticar e foi diagnosticado. Então, realmente, hoje nós entendemos que as manchas que existem no campo da Curuzu são de um fungo. Esse fungo se dá muito por conta da questão da umidade e da matéria orgânica que vai se colocando em cima do campo. Então, assim, hoje o clube tem profissionais que estão tentando tratar o mais rápido possível essa situação. Então, a gente espera o mais rápido possível colocar a Curuzu nas melhores condições possíveis, mas nós sabemos também o que já foi dito, nós estamos falando com um gramado com extensão longa de uso, e isso é natural, é biológico. Então, assim, um gramado está sendo pisoteado há mais de uma década. Então, assim, ali tem toda uma questão de compostagem, ele já não tem a mesma capacidade de respiração, ele já não tem a mesma capacidade de drenagem. Então, assim, eu não posso vir aqui e falar alguma coisa diferente do que é a realidade, porque senão eu estou faltando com a verdade, com quem é aquilo que eu sempre digo, com quem é o verdadeiro dono do clube, que é o torcedor. Então, essa hoje é a condição de trabalho dos atletas, e é natural que eles reclamam quando eles não encontram as melhores condições possíveis. E enquanto essa manutenção está feita, o Paysandu joga no Mangueirão? Não, o Paysandu segue mandando os jogos dele na Curuzu. A gente vai estar focando 100% dos nossos treinos no centro de treinamento, poupando o máximo possível o gramado da Curuzu. Coisas que eu posso falar para vocês, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você pegar o número de treinos que nós fizemos no CT nessa temporada, ele já é infinitamente superior ao que foi na última. Eu deixei isso muito claro, de que eu seria um profissional que ia defender sempre a Curuzu para que seja um estádio de jogo. Então, se hoje nós temos a condição de treinar no centro de treinamento todo dia, a gente se desloca para lá, treina lá, estamos com uma boa condição de gramado, e depois voltamos e deixamos a Curuzu única e exclusivamente para jogo. A Curuzu é a casa do Paysandu, e o Paysandu vai continuar usando da força do estádio para poder vencer seus jogos. Felipe, boa tarde, Dini Menezes da Rádio Clube. Eu te pergunto o seguinte, essa avaliação do Márcio, né, que chegou-se à conclusão da saída dele, ela vinha sendo feita nos últimos jogos, ou a diretoria já estava avaliando o trabalho do Márcio no aspecto geral? Perfeito, Dinho. Te agradeço pela pergunta. A gente comentou aqui, então o que acontece? Essa avaliação ela é constante, o futebol avaliação é constante. A gente faz um primeiro jogo seguro e depois a gente empilhou uma sequência de 6 jogos muito ruins, entendeu? Sem consistência defensiva nenhuma, sofrendo, eu trouxe esses números aqui, uma média de 16 finalizações. Então, assim, um número absurdo, se a gente parar para pensar, se a gente enfrenta com todo respeito aos adversários.
quanto maior o nível competitivo, se a gente vai enfrentar uma equipe de Série C, uma equipe de Série B e sofre 16 finalizações, nós estamos correndo o risco de tomar 5, 6 gols numa partida. Então, até agora, a gente enfrentou equipes que têm um calendário menor, consegue trazer atletas que têm a capacidade de jogar o estadual, mas não estão a nível de Campeonato Brasileiro. A grande verdade é que a gente encontrou equipes mais frágeis tecnicamente, e se a gente sobe esse sarrafo aí, seria muito preocupante o que a gente estava prevendo para o futuro. Agora, atletas também estão sendo avaliados, porque alguns atletas ainda não renderam aquilo que se esperava, né? Não sei se por causa da nossa temperatura, dos gramados, enfim, do futebol que é jogado aqui no norte do Brasil, em Belém, eles também estão sendo avaliados, Felipe? Com toda certeza. Todo mundo aqui está sendo avaliado o tempo todo. Entendeu? O meu trabalho, do treinador, dos jogadores. Só que a gente tem uma expectativa de que quando o coletivo cresce, o individual cresce junto. Então, assim, a nossa tomada de decisão também passou por isso. Porque nós temos a expectativa de que quando esse coletivo tiver mais organizado, as individualidades possam se sobressair. E assim, sendo muito verdadeiro com o torcedor bicolor, a nossa visão interna é de que se a gente tiver uma consistência defensiva, ofensivamente nós somos uma equipe poderosa. Nós temos ferramentas na frente que são capazes de ferir o adversário. Só que nós não estávamos conseguindo ter uma consistência defensiva e isso foi um fator primordial para a nossa tomada de decisão. Agora já tem para o Luizinho uma Copa Verde no Mangueirão. Já foi passado pelo menos a relação do que ele vai ter em mãos para ele já vir trabalhando, para amanhã já começar a colocar a mão na massa sabendo quem está à disposição dele, quem pode jogar. Até porque no último jogo o Paysandu teve alguns jogadores que não puderam atuar porque estavam no departamento médico. Ele já tem essa noção do que ele vai enfrentar? Ele já está sendo alimentado desde de amanhã de hoje. Ele já recebeu o relatório dos 7 jogos da temporada, os relatórios físicos, os relatórios de vídeo, já recebeu o material do Manaus e toda a nossa programação de treino. Há pouco, antes de vir falar com vocês, estava em contato com o auxiliar técnico da casa e ele elaborando o treino de hoje. Então, hoje à noite, ele chegando, eu já fomento ele de mais informações. Então, certamente, ele chega amanhã para esse coletivo pronto, com toda a capacidade para poder já imprimir ali um pouco do trabalho dele. Ô Felipe, a comissão técnica, claro, ela vai avaliar a partir de agora, mas a diretoria está tirando o Campeonato Paraense como parâmetro para as outras competições, Copa Verde, Copa do Brasil que vem aí, Campeonato Brasileiro? Os jogos que a gente faz todos são parâmetro, né? A gente sabe que, como eu disse, e aí não quero faltar com respeito, mas é a realidade, a gente sabe que o nível competitivo é mais baixo nesse momento do ano e a gente precisa de performar porque a gente sabe que o sarrafo vai subir muito. Muito, entendeu? Assim, a Copa Verde, conforme for passando de fase, queira Deus que a gente seja competente para isso, entendeu? Hoje nós vamos enfrentar uma equipe de Série C. Passando, a gente pode enfrentar uma de Série B. Porque o Amazonas está nessa sequência de chaveamento. Então a gente pode pegar Manaus... Série D o Manaus, né? O Amazonas. Ah, tá. O Amazonas a gente pode pegar na próxima fase. Isso. Entendeu? Então, assim, a gente pode subir nesse sarrafo. Copa do Brasil, a gente tem possibilidade de pegar uma equipe que seja de Libertadores. E depois, Série B é aquele campeonato sempre muito competitivo. E esse ano, de uma forma equilibrada, por não ter uma equipe aí de grande destaque, vai ser uma Série B extremamente equilibrada. Então, a gente tem noção que esse sarrafo vai subindo aos poucos e a gente tem que ir se preparando e estamos o tempo todo avaliando isso. Felipe, você como executivo de futebol, acho que você vai poder me falar sobre alguma coisa desse assunto. A transmissão dos jogos do Paysandu pela TV do clube. E a federação não está autorizando. O que é que o clube, porque muitas das vezes o torcedor sente essa falta, e o que é que o próprio clube está tentando para que isso seja resolvido? Certo, nosso departamento jurídico já está atuando nessa questão, então eu te confesso que eu não tenho noção de que PEC está, mas ele já está sendo tratado sim. Eu tive algumas tratativas com o departamento jurídico, fomentando algumas informações para eles. Foram pedido também, desde o primeiro jogo, importante que o torcedor saiba, a gente solicitou o pedido de transmissão do jogo contra o Porto Velho e esse foi negado. Nós já solicitamos novamente o pedido de transmissão do jogo contra o Manaus, só que a CBF como detentora e a FPF como detentora dos estaduais são quem tem a capacidade de ceder ou não a nós a possibilidade de transmissão. Mas o departamento jurídico está cuidando disso aí. Eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir trazer um posicionamento para o torcedor bicolor. Você acha que para esse jogo de quarta-feira e para o jogo da outra quarta-feira, o torcedor já vai ter uma posição?
Sobre essa situação? Sobre essa situação. Eu espero que sim. Só te explicando uma coisa, nós vamos jogar nessa quarta, jogamos no domingo, aí não jogamos na outra quarta porque o Manaus joga pela Copa do Brasil. Então o jogo de volta da Copa Verde, ele não está publicado ainda, mas ele só vai ser possível acontecer no dia 26, pós-repá. Então, na verdade, a gente joga agora, joga Manaus, joga Independente, folga uma semana, joga repá e depois joga contra o Manaus. Então ficou assim o calendário do Paysandu para os próximos dias.